Ah, você não sabe da minha dor. Lógico, não te falei. Agora, senta aqui, eu vou te falar da minha dor. Minha dor é essa. Comunga comigo? Comungo. Ah, então tamo junto, dá o braço aqui, ó. E aí eu descubro que você também tem dor. Diferente das minhas. E eu posso te falar, ó, eu tenho um caminho. Eu tô vivendo tanto tempo de dor que eu tenho um caminho pra te apresentar pra aliviar a sua dor também. Que sua dor pode ser eu não te identificar como parceiro. Porque o inimigo, ele não é o ignorante. O inimigo, ele é o consciente. O ignorante a gente ensina. Pra gente é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Só não dá pra parar no tempo, temos que continuar, temos que prosseguir. Infelizmente, ainda hoje, é muito comum que as crianças cheguem ao museu querendo ver onde estão os escravos. Nós não somos naturalmente racistas, né? O racismo, ele é aprendido, né? Ele é construído socialmente. É como uma poeira. A gente não vê ela penetrar, mas ela penetra em todos os cantos. Eu fui ler a biografia do Mussum. Porra, o cara era incrível, mas qual a visão que eu tenho do Mussum? Um cara bêbado. E quando eu li, o cara era super pontual, era super empreendedor, mas a visão que a televisão mostrou dele, tipo, era o cara bêbado, o cara era um puta compositor. Você ouvir sistematicamente que negro é preguiçoso. Mas como ele pode ser preguiçoso se ele está na base da construção efetiva do país? Quando você ouve a palavra denegrir, qual é o significado que ela tem, né? A palavra denegrir nos remete a tornar negro. Tornar negro como algo negativo. O papel histórico dos estereótipos e por que eles foram construídos. Para que determinado grupo ficasse, né, ou ocupasse um lugar de inferioridade, ou um lugar de delinquência, ou um lugar de falta de vontade. A manutenção do racismo, né, se dá por meio daquilo que a gente diz, mas também por meio daquilo que a gente não diz. Não é fácil para uma professora, ao presenciar uma situação de racismo entre alunos, por exemplo, na sala de aula, não é fácil para ela intervir. Se alguém te chamar de macaco, não é bullying, não é brincadeira, é racismo. Porque quando você fala que é bullying racial, você está amenizando demais a situação. Isso exige uma certa preparação, uma certa formação e exige, principalmente, um compromisso, né? Um compromisso ético e político. Exige você se posicionar de um lado, né? De que lado você está. O silenciamento também é linguagem, também é discurso. Nosso país é um país que foi construído em cima de uma ideologia de tentar aproximar a nossa população aos moldes da civilização europeia. A gente aprende a história a partir de uma única perspectiva e é da perspectiva colonizadora, dessa perspectiva eurocêntrica, né? Um aluno, ele passava aproximadamente de 8 a 10 anos na escola ouvindo falar de escravidão, sendo que nós não somos descendentes de pessoas que são escravos. Eles não tinham o cuidado de falar que era um povo que foi escravizado pela ganância dos europeus. Falando isso, meus amiguinhos olhavam para mim e falavam: "Você é escravo, meu." A gente é descendente de reis e rainhas, né? É como se a nossa história, ela começasse a partir da escravidão, e não é. Quem eram seus iguais? Foram escravizados, mas que cultura trouxe? De que parte da África veio? Qual era a religião?
Era Yorubá ou era Malê? Dizer que essas pessoas tinham uma organização em África, que elas eram uma civilização evoluída em todos os aspectos, muda todo o sentido da história. Então você começa a ter aspectos positivos sobre si mesmo. Nós somos um povo plural, e aí, durante muitos anos, a gente foi calado, governado e regido por homens brancos ricos. Já que o racismo ele é uma ideologia e ele se pretende permanente como garantia de privilégios, portanto, ele vai utilizar da escola como um instrumento de manutenção das ignorâncias, dos não saberes e da não possibilidade de construir relações mais humanizadas. Grandes homens negros e mulheres negras são ícones da cultura e não são devidamente estudados, referenciados. Sei lá, André Rebouças, Lima Barreto, Luiz Gama. São vários. Tinha um livro, sim, tinha um livro que falava da gente. Negrinha, do Monteiro Lobato. Não preciso falar mais nada. A gente vai falar do negro em 13 de maio, o que é um outro equívoco, e vai falar no 20 de novembro. Se a gente pensa no momento da abolição, né, essas pessoas que são libertas, né, a história delas, como a gente costuma dizer, começa no 14 de maio, com pessoas que não têm onde morar, que não têm onde comer, que não têm documentos, que não são consideradas pessoas ainda, elas não são consideradas cidadãs, né? Então elas não podem estudar, elas não têm casa, elas precisam encontrar formas de sobreviver. Essas pessoas foram sendo excluídas, empurradas, né? Afastadas daquilo que na época era o centro, daquilo que na época eram os lugares socialmente reconhecidos. E aí isso foi se perpetuando e foi fazendo com que as pessoas do grupo étnico afro também, e essas famílias, não se organizassem, não tivessem acesso à educação. É essa lógica que nos governa e que nos orienta. Por isso, então, da recusa e por isso, em muitos momentos, atribuir ao próprio negro a existência do racismo. Nós conquistamos uma política no campo da educação, que foi a Lei 10.639, que obrigava, e ainda obriga, as escolas a incorporarem a história dos africanos e dos brasileiros, e dos afro-brasileiros e dos indígenas no currículo escolar. Mas uma lei, ela não se sustenta por si. Se tratou cultura apenas como manifestações artísticas. A gente quer entrar em cultura como uma visão mais ampla, cultura como modo de vida. Então o racismo mata, ele exclui, ele deprime, ele acaba com a sua energia espiritual, ele te anula enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Ele também empobrece o universo cultural de todo o país. Essa ideia do letramento racial é a gente poder, a partir dos signos e símbolos que o racismo produziu, fazer uma leitura da realidade e, a partir dessa leitura, poder produzir transformações nas relações. A gente está falando de explicitação e de desconstrução de práticas. E um terceiro eixo que é criar esse outro repertório, né, que é trazer aportes, que é criar situações, né, para que os posicionamentos, as práticas racistas sejam discutidas, sejam repensadas. Então a gente conhece, tem um imaginário da tia Anastácia, do tio Barnabé, a partir de uma perspectiva racista. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o Monteiro Lobato fora? Não. A gente vai ler criticamente o Monteiro Lobato, a gente vai explicitar que a obra do Monteiro Lobato é marcada por esse posicionamento. Mas mais do que isso, a gente tem de trazer outras perspectivas, outros autores que falem sobre os sujeitos a partir de outros pontos de vista. Não como defesa de uma mera tolerância, né? Mas da existência das diferenças e que
essas diferenças não se tornem desigualdades. Se a gente puder falar de raça, a gente vai falar da raça humana. Todas as diferenças que existem entre nós são da dimensão cultural, mas não há aí hierarquia. Quem é do axé é de paz. Quem é do axé é de paz. A minha religião veio de África, mãe, apartada de mim. Com terror e violência, condenaram minha essência, mesmo assim eu resisti e sobrevivi. Estou aqui e sobrevivi. Estou aqui pra te dizer que nada vai fazer eu desacreditar do meu orixá. Podem queimar meu terreiro, minhas guias estourar, não vou desacreditar do meu orixá, não deixo de acreditar no meu orixá. Não deixo de acreditar no meu orixá.